Obrigado, Ivanise, que foi uma viagem, né? Fabuloso. E fez-me lembrar há pouco quando estávamos assim, agora quase a chegar ao final, que é aquela situação quando nós queremos ir buscar aquela rosa, né? A mais bonita, aquela mais cheirosa, mas que está cheia de espinhos, né? E Jesus é as luvas, né? Que nos ajuda a pegar essa rosa e que muitas vezes, mesmo com a luva posta, nós vamos ser picados, né? Mas como a Ivanise disse, é para isso que nós aqui estamos, né? Para dar a prova. Nós vamos continuar então com o Evangelho, nós estamos no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós hoje vamos falar de um tema que é crucial, né? Na nossa caminhada, que é a reencarnação. Nós, sem ela, seríamos algo perdido, né? Porque qual seria a vantagem de Deus nos criar, nos pôr neste mundo ou num outro mundo qualquer, né? Nós vimos naquele projeto, naquele trajeto de que nós estávamos a falar nas várias moradas que a casa do Pai tem, qual seria o intuito dele criar algo que padecesse ali. Bastava errarmos uma vez, bastava tropeçarmos uma vez e ficaríamos ali logo caídos. Não era novidade na altura em que Jesus esteve connosco, a reencarnação era algo que já estava presente no íntimo de cada um de nós, né? Basta olhar para dois exemplos só. Os egípcios, eles se preparavam para a vida além da morte, e os próprios judeus, né? Que eles acreditam na ressurreição, uma maneira diferente de reencarnar, mas a ideia básica está aí. Nós podíamos continuar para trás para outras crenças ainda bem mais antigas, onde a reencarnação está bem presente. Mas nós estamos então há 2000 anos atrás, e Jesus, além de nos trazer o caminho, a verdade e a vida, né? Ele veio-nos trazer este livro, que é o Evangelho, né? A Boa Nova. Ele que nos veio trazer este caminho. Aqueles que estão aqui em Londres há mais anos, de certo que se lembram daquele livro que todos nós tínhamos, que era o A to Z, né? Era o livro que nos guiava por Londres, né? Nós hoje não temos aqueles, os sat-navs, né? Mas isto acaba por ser o nosso guia espiritual. Sempre que nós tínhamos alguma dúvida, nós pegamos no livro. Quem sabe, às vezes, como nós costumamos dizer, abri-lo ao calha e ver. Eu vou ler um pouquinho do item 5 para nos enquadrarmos no que estamos a falar hoje. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu e disse: Na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenha falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como crereis se eu vos falasse das celestiais? Profundo este texto, não é? E depois nós aqui podemos ver várias coisas. Nicodemos foi ter com Jesus durante a noite, ao escurecer. Se nós nos lembrarmos de Públio Lentulus, né? Emanuel, ele foi ter com Jesus quando? Ao escurecer. Porque eles não queriam ser vistos, né? Porque as pessoas olhavam para eles de outra maneira. E Jesus o que é que fez? Mandou-os voltar para trás, disse-lhes assim: venham ter comigo quando os outros vêm, ou atendeu-os e falou com eles. Isso é mais uma lição que Jesus nos dá, não é? Porque apesar às vezes da pessoa estar a evitar uma situação, nós devemos prestar atenção a ela, devemos ouvir o que é que ela tem para dizer e devemos estar presentes, devemos continuar. Acerca deste capítulo do Evangelho, há um estudo muito bom no canal do YouTube da FEB, que eu estive a ouvir, com o Haroldo e mais, acho que são mais 4 ou 6 pessoas, onde Haroldo, ele que está a ler os originais, né, do Evangelho, e ele fala-nos para algumas coisas bem importantes que aqui diz, que é assim: Nicodemos diz para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus responde e lhe disse, segundo os escritos originais, Jesus não diz na verdade te digo, mas diz amém, sim, amém, amém, que é sim, sim. Ou seja, se nós formos olhar para a resposta de Jesus, é completamente diferente, porque na verdade te digo, é uma coisa, ele está a reforçar algo que é verdade, mas se alguém me pergunta a mim, olha, logo à noite vais estar no centro, e eu digo sim, amém, é uma coisa completamente diferente. Mas nós sabemos que muitas das vezes as coisas foram ligeiramente alteradas, e podemos ver aqui nesta situação também, em que diz, senão aquele que renascer de novo. Segundo Haroldo, o verbo aqui utilizado não seria renascer, mas sim gerado de novo, no ventre da mãe, né? Porque ele aqui vai buscar o verbo que poderia ter sido utilizado no grego, que era genan, de gerar, de onde vem Gênesis. São estas pequenas coisas, estas pequenas diferenças nas palavras que por vezes nos levam às dificuldades, né? Porque nós sabemos que ao longo destes séculos todos isto foi visto como sendo nós teremos que nascer da água e do Espírito Santo, que era o batismo, né? Que a nós nos foi dado durante muitos anos. Mas nós poderemos também ver aqui, e aqui no seguimento é explicado que Jesus, ao dizer isto, ele estava a abranger muito mais do que o que se pode imaginar. Porque ele, ao dizer que nós teríamos que nascer da água, ele estava a dizer que nós tínhamos que nascer da matéria. Porque a água
Se nós formos ver na Gênesis, a água era o princípio de tudo. A água era... Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar à significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Ou seja, Jesus, ao dizer que nós tínhamos que nascer da água, muitas vezes nós pensamos que é a água, o líquido amniótico, não é? Mas Jesus estava a sair bem mais profundo. Ele estava-nos a dizer que nós tínhamos que sair da essência da terra, da matéria. E continua assim. É assim que encontramos no Gênesis, que diz assim: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material. Ou seja, Jesus, ao dizer-nos que nós temos que nascer da água e do Espírito, Ele está-nos a dizer que nós temos que nascer outra vez, claro, da matéria, e é o nosso Espírito, criado por Deus, imortal, que temos que vir várias vezes para sermos muitas vezes testados. Somos postos à prova. Nós somos postos à frente das duas portas que a Ivaniza aqui esteve a falar e nós muitas das vezes escolhemos sempre a mais larga. Portanto, nesta noite eu gostaria de vos pedir que pensem nisso. Pensem um bocadinho, às vezes, quando estão a ler o Evangelho, pensem na profundidade que Jesus está a dar a cada palavra, a cada atitude, a cada gesto, não é? Porque Jesus não deixava uma oportunidade para nos ensinar algo. Ele, acima de tudo, Ele usava o dia a dia para nos mostrar o bem e o mal. E quando não era possível, só com os exemplos do dia a dia, Ele então também usava as palavras mais sabiamente que ninguém. Fiquem em paz.